Paz do Senhor, irmãos. Amém? Como vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Irmãos, hoje nós tivemos que trocar aqui o notebook, que deu um probleminha. E nós estamos com outro aqui. E eu queria saber de vocês se vocês estão ouvindo direitinho. Eu sei que a câmera não está muito boa, tá? Mas queria saber se vocês estão conseguindo ver e estão ouvindo bem. Só fala pra gente aí, que a gente já vai começar o culto. Amém? Ninguém falou aí? Amém? Ninguém falou nada ainda? Amém. Então, irmãos, vamos orar. Vamos entregar esse culto ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos pelas nossas vidas, ó Pai, pela provisão, pela proteção que o Senhor tem nos dado, Senhor. Pai querido, abençoa, Senhor, esse culto agora. Nós entregamos, Pai, tudo nas Tuas mãos. Eu peço, Pai, nesse momento, perdão, Pai, das nossas falhas, nossos pecados. Nos lava, Senhor, nos santifica, nos purifica, Senhor, pelo sangue de Cristo, Senhor. Abençoa cada vida que está ouvindo, Senhor, e aceita, Pai, o nosso louvor, aceita o nosso culto, que tudo seja para a Tua glória, que seja para o louvor do Teu santo nome. Senhor, nós entregamos, Pai, esse culto a Ti, Senhor, que o Senhor venha falar, que o Senhor venha se manifestar, Pai, na vida de cada um, Senhor. Nos usa como instrumento, Pai, na Tua presença, Senhor. Em tudo, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura nas mãos de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura nas mãos de Deus e vai. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansa a caminhada, segura nas mãos de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura nas mãos de Deus e vai. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus,
Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará, segura nas mãos de Deus e vai. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não tema, segue adiante e não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará, segura nas mãos de Deus e vai. Amém, irmãos. A Lene se confundiu ali na letra. É comprida essa letra, irmãos? Acabou. Não, tinha mais um pedacinho aí. Amém. Irmãos, esse hino aí é um hino antigo, né? Eu canto essa música na verdade, desde a Igreja Católica. Eu já conheci esse cante. E eu cantava também na quadrangular. Amém? Então, que você possa louvar o Senhor, né, por todas as coisas. Que a palavra diz que em tudo nós devemos dar graças a Deus, em todas as coisas, né? Louvado seja o meu Senhor, 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 todas as suas criaturas, pelo sol e pela lua, pelas estrelas do firmamento, pela água e pelo fogo, por aqueles que agora são felizes, por aqueles que agora choram, por aqueles que agora nascem, por aqueles que agora morrem, e dá sentido à vida, é amar-te, louvar-te, para que a nossa vida seja sempre uma canção. Louvado seja o meu Senhor, 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 por todas as suas criaturas, pelo sol e pela lua, nas estrelas do firmamento, pela água e pelo fogo, por aqueles que agora
Louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor. Glória a Deus. Amém, Jesus. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Glória a Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor.
Não existe nada melhor que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Glória a Deus. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os Teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que desejo ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fruto, habilitado pelo som. Sabe todos os meus dias, e pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. Me separou, me guardou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me parou, me guardou no seu altar para servir. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os Teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que desejo ouvir, que toca o Espírito, abre o céu e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fruto, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, e pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador.
Glória a Deus, irmãos. Vamos para a palavra de Deus. Amém, irmãos? Nós vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 16. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 16. Amém? Vamos ler. Que o Senhor seja bondoso com a família de Onesíforo, pois muitas vezes ele me animou e não teve vergonha de mim por eu estar na cadeia. Pelo contrário, logo que chegou a Roma, ele me procurou até me encontrar. Que o Senhor dê a ele a certeza de que naquele dia ele receberá a sua misericórdia. E você sabe melhor do que eu o quanto ele me ajudou em Éfeso. Amém? Vamos orar, irmãos? Então, Senhor nosso Deus e Pai, nós lemos a Tua palavra, Tua santa palavra, e eu peço que o Senhor agora, através do Teu Espírito Santo, venha falar conosco, venha me usar, Pai, como instrumento para falar em cada coração, que o Senhor venha nos ensinar algo, que o Senhor venha colocar algo em nosso coração, que nós possamos aprender, Pai, para sermos melhores, sermos edificados a cada dia, para que nós alcancemos, Senhor, a estatura de varão perfeito, como é a Tua santa vontade, Senhor. Abençoa cada vida que está ouvindo essa palavra, que o Senhor abra os ouvidos espirituais, que o Senhor prepare o coração, que a Tua palavra vai e cumpra, Pai, cumpra aquilo para qual ela foi mandada, que ela não torne para Ti vazia, Senhor, mas que haja transformação, que haja, Pai querido, edificação, que haja transformação em nome do Senhor Jesus, Pai. Coloco a minha vida nas Tuas mãos e creio no Teu poder, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós estamos falando aí e talvez as últimas palavras, né, do apóstolo Paulo, enquanto ele ainda estava aqui na terra. Paulo estava preso em Roma. O Império Romano estava sob o domínio de Nero, e Paulo, como era um grande líder dos cristãos, ele foi condenado ali, e muitos também foram condenados por causa do grande incêndio que houve em Roma. E Nero culpou os cristãos, e então Paulo estava ali preso. E nós vemos aí Paulo falando com Timóteo a respeito desse irmão chamado Onesíforo, que foi um dos primeiros cristãos. Ele era lá da cidade de Éfeso. Em Éfeso era um lugar que era um berço da idolatria. Havia ali um templo, né, para a deusa Diana dos Efésios. E ali o apóstolo Paulo, pregando a palavra de Deus, dizendo que aquela deusa, aquilo que eles adoravam, na verdade não era verdade, porque havia só um Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então o apóstolo ali pregando ali em Éfeso, houve uma grande luta, e um homem chamado Demétrio ali, que ganhava dinheiro porque ele vendia esculturas, né, do templo de Éfeso, da deusa Diana. Ele também vendia imagens, né, da deusa Diana.
Então, quando Paulo começou a pregar o evangelho ali, esse homem viu ali a sua renda, né, o seu lucro, o seu negócio indo por água abaixo. Então ele levantou ele reuniu um grande levante, né, contra Paulo, e Paulo ali foi apedrejado e quase morreu. E nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando sobre a ajuda que Onesíforo deu a ele lá nessa cidade. E foi tão difícil essa situação na vida do apóstolo, que a Bíblia diz que ele só se salvou porque ele se fingiu de morto, né? E então as pessoas o abandonaram, né? Todo apedrejado, né? Foi ali esbofeteado, as pessoas quase lincharam o apóstolo Paulo, mas nós vemos que Onesíforo ficou do lado dele. E Onesíforo, pela palavra de Paulo aqui também, ele diz que, se nós lermos, se você ler um pouquinho antes, você vai ver uma lista, né, de pessoas que andaram com Paulo, que fizeram parte do ministério de Paulo, mas que quando ele foi preso, muitos o abandonaram, muitos viraram as costas para ele, mas ele faz aqui um contraste, né, sobre a vida de Onesíforo, que Onesíforo não. Ele foi até Roma, mesmo, né, sabendo que ele poderia ser preso, ou ele poderia morrer, ele foi até Roma e procurou o apóstolo Paulo até que ele o achasse, né? Então, o apóstolo Paulo diz aqui, quando nós lemos, no versículo 16, nós vemos que Paulo fala de Onesíforo no sentido do passado, no tempo passado. Então, alguns teólogos, a gente tem um entendimento de que Onesíforo já teria morrido, porque ele fala de Onesíforo, né? E fala da família de Onesíforo, né? Que Deus seja bondoso com a família de Onesíforo, né? E não mais com ele, porque talvez ele já tivesse morrido. E ele diz aqui, pois muitas vezes ele me animou, né? E não teve vergonha de mim, por eu estar na cadeia. E lá no versículo 18, o apóstolo Paulo também dá a entender, né, que o Senhor dê a ele a certeza de que naquele dia ele receberá a sua misericórdia, né? Então, dá-se a entender que Onesíforo já tinha ido para o Senhor, e o apóstolo Paulo ali lembra de um amigo, lembra de um companheiro, lembra das coisas que Onesíforo fez por ele, da ajuda que ele teve desse homem, da sua fidelidade, do seu companheirismo, né? E ele relata isso também para Timóteo. Timóteo também foi um leal filho da fé, né, de Paulo. Paulo ganhou Timóteo para Jesus. Timóteo era um judeu, já conhecia a palavra, mas o apóstolo Paulo pregou a ele o evangelho, ele creu em Cristo e depois se transformou em um grande líder também, né? E então Paulo fala aqui para Timóteo que ele sabia muito mais do que ele, né? Talvez Timóteo tivesse presenciado, né, o que Onesíforo fez por Paulo naquela cidade onde ele foi tão perseguido, onde ele quase morreu. Amém? E o que nós vamos falar hoje, irmãos, é sobre amizade, sobre fidelidade, sobre palavras que nos dão ânimo, né? Palavras que nos dão ânimo, palavras que nos levantam, palavras que nos animam. Porque a palavra de Deus, né, o nome de Onesíforo,
significa Onesíforo significa aquele que dá lucro. Aquele que dá lucro. É interessante, né, irmãos? Porque, na verdade, quando nós pensamos, né, nesse relato do apóstolo Paulo, nós vemos que ele relata que Onesíforo foi alguém que deu lucro para ele, aonde ele teve ganho. Foi alguém que acrescentou na vida de Paulo. E quando a gente fala de amizade verdadeira, de uma amizade sincera, a gente logo pensa nessas pessoas. Pessoas que, durante a sua vida, durante os momentos difíceis da sua vida, te deram apoio, te deram palavras de ânimo. E aqui Paulo fala isso porque ele muitas vezes me animou. Então, essa palavra de Paulo, eu sinto aqui, irmãos, eu sempre procuro, na palavra de Deus, eu nunca busco assim um super-homem, né? Um super-homem na Bíblia, porque na verdade o único que foi ali, que nunca errou, não vacilou, foi o Senhor Jesus. Mas eu sempre procuro a humanidade desses homens, dessas mulheres, desses cristãos que passaram por lutas, passaram por dificuldades. Então eu vejo aqui na humanidade de Paulo, ele dizendo algo que está, logicamente aí não está latente aí, mas a gente entende que se alguém muitas vezes o animou, significa que ele também várias vezes desanimou. Como eu e você, às vezes nós desanimamos. Como nós às vezes perdemos o ânimo, perdemos a alegria. Existe aí uma outra tradução que fala que Onesíforo, ele muitas vezes recriou Paulo, né? E alguns entendem que Onesíforo é aquela pessoa que trazia palavras boas, alegre, trazia alegria para a vida de Paulo, né? E nós temos pessoas assim, né, no mundo, graças a Deus. Eu acho que você tem um amigo, ou já teve um amigo, que naquela hora da dificuldade trouxe uma palavra de ânimo. Naquela hora que você estava desanimado, triste, ele te contou uma história, ou fez algo que te alegrou, ou fez algo, né, para que você saísse da tristeza, do desânimo. Então, irmãos, essa é a história de Onesíforo. Então, o apóstolo Paulo falando aqui que Onesíforo muitas vezes o animou. E quando a gente olha para o exemplo de Onesíforo, o que nós aprendemos com ele, irmão? A primeira coisa que nós aprendemos aqui com esse homem, que talvez hoje você a primeira vez está ouvindo esse nome na Bíblia, que você já ouviu falar de Abraão, você já falou de Isaac, de Jacó, de Davi e tantos outros que foram heróis, né? Que foram homens que fizeram tantas coisas por Deus. Você conhece os apóstolos, mas você nunca ouviu esse homem, o nome desse homem. Mas como esse homem foi importante na vida de Paulo, quanto esse homem foi importante no ministério de Paulo. E como outros também foram importantes, né? Que não tem assim uma certa um destaque na palavra de Deus, mas também nós podemos falar de Barnabé, perdão, irmãos. Podemos falar de Barnabé. Barnabé também foi um homem que ele foi aquele que um dia, quando Paulo ele ainda não era reconhecido pela igreja, porque a igreja duvidava da conversão de Paulo. A igreja achava que Paulo tinha se convertido, né, de mentira, para que ele pudesse pegar os cristãos, entregá-los, né, aos judeus, né, ao sinédrio. Então os cristãos fugiam de Paulo, achavam aquele que nos perseguia. Então foi difícil Paulo entrar no seio da igreja, porque as pessoas não acreditavam nele. E Barnabé foi aquele
que foi ali, pegou na mão de Paulo, né, e levou ele até os apóstolos e falou: oh, não, ele verdadeiramente ele se converteu, ele é nosso irmão. Então Paulo foi recebido pela igreja. E isso, irmãos, traz para nós o que? Uma reflexão. Quantas pessoas seguraram na sua mão? Quantas pessoas um dia te ajudaram, estenderam as suas mãos para você num momento de dificuldade? E às vezes nós esquecemos. Essa semana eu estava me lembrando de um amigo, né, um colega. E quando eu entrei para trabalhar numa empresa, eu fui transferido para um outro setor. E esse rapaz, né, o nome dele era José Carlos Hoffman, não esqueço dele. Ele era jovem também como eu, mas ele me ensinou a trabalhar, me ensinou a mexer na máquina, me deu oportunidade, foi um professor para mim e eu aprendi, né, a trabalhar naquela máquina. E aquilo me sustentou aí tanto tempo, durante aí uns quase 10 anos da minha vida. Aquilo alimentou e trouxe pão para minha casa por causa daquele rapaz que me ajudou e outros que me ajudaram também ali, outros que estenderam as mãos, né, como Barnabé. E o que isso vem nos falar, irmãos? Que a coisa mais importante, irmãos, que nós devemos preservar é a gratidão. É a gratidão. Existe uma música, eu até queria cantar aqui hoje, mas eu não me lembro bem a letra completa, mas é uma música da Ludmila Feber que fala assim, ó: amigo se faz no tempo de paz, né? Realmente você às vezes faz amigos no tempo de paz, quando tudo tá bem, né? Mas é na angústia que você prova o valor daquela amizade. É na hora do sofrimento que você vê a amizade, que você vê que realmente aquela amizade é uma amizade duradoura, que aquela amizade é uma amizade, né, verdadeira, fiel, e que você tem um verdadeiro amigo. E foi aquilo que Paulo reconheceu na vida de Onesíforo. E talvez você pode contar aí, né, talvez na sua mão, os verdadeiros amigos que estiveram com você, né, na hora da dor, na hora da angústia, na hora da dificuldade, na hora da carestia, né, na hora que você precisou de uma ajuda. Então, irmãos, nós precisamos exercitar esse reconhecimento. Esse reconhecimento de Paulo, ele nos ensina que nós devemos reconhecer as pessoas, não as pessoas que estão conosco no momento da alegria, no momento, às vezes, de uma festa, né? Porque às vezes muitas pessoas se ligam a nós no momento de festa, né? E aquilo é somente um interesse, somente as pessoas estão com você porque você tem algo, ou pelo que você pode dar, ou para usar você por algum momento, né? Então você é importante. Mas a partir do momento que você não presta mais, ou que você não tem mais nada para oferecer, então aquelas pessoas, elas nos abandonam. E é isso que você também pode contar na tua vida aí, quantas pessoas que andaram do seu lado, e é o que Paulo fala aqui. Ele fala, né, de Figelo, né, Hermógenes, né, que o abandonaram. Quantas pessoas já te abandonaram? Quantas pessoas que já abandonaram você, que você, no momento da dor, você estava lá, no momento da dificuldade, você estava lá, né, na hora do choro, você estava lá, você estendeu as mãos, você, né, fez de tudo, mas de repente na hora da luta, na hora da dificuldade,
na hora que você mais precisou, as pessoas tiveram vergonha de você, te abandonaram, né? Te deixaram. E isso é terrível, irmãos, isso é terrível. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando de algo, e é terrível essa falta de gratidão, né? As pessoas parecem que têm a memória curta, esquecem, né, daquilo que passaram, né, daquilo que... Porque muito fácil é eu dizer, hoje eu sou isso, hoje eu sou aquilo, né? Mas se lembra daqueles que te ajudaram. Nós podemos também levar isso para nossa casa, para nossa família. Quantos filhos hoje, eles batem no peito e dizem assim, eu sou um advogado, eu sou um médico, eu sou um doutor, mas esquece do pai e da mãe que lavou roupa, que faxinou casa, do pai que trabalhou às vezes na roça, que trabalhou às vezes muitas noites sem dormir para que o filho pudesse estudar. Quantas mães ficaram às vezes a noite inteira em claro ao lado do filho porque o filho estava doente, com febre. Quantas mães carregaram seus filhos aí nos braços, né, na condução, né, o peso, né? Pais perderam às vezes os seus sonhos, né, para que os seus filhos pudessem viver. E a gente sabe que quando a gente é pai, quando a gente é uma mãe, a gente tem que abdicar de um monte de coisa, né? E muitas mães, muitos pais às vezes tiram mesmo da boca para dar para os filhos. E o que acontece quando os filhos crescem? Os filhos crescem e a primeira coisa que eles esquecem. Esquecem do pai, esquecem da mãe, esquecem, né, do valor, né, daquilo, das pessoas que o ajudaram, né, a chegar naquela situação. Então, irmãos, a palavra de hoje é uma reflexão para nós. Se você, irmãos, e aqui tem dois lados da moeda, lógico, a gente não pode dizer que as pessoas me abandonaram porque eu sou muito bom. Não, às vezes as pessoas nos abandonam porque nós não fomos um Onesíforo, né? Nós não fomos um exemplo de amizade. Na verdade, às vezes as pessoas nos abandonam porque nós traímos, nós falamos mal, né? Nós mudamos com a pessoa. Então, muitas vezes nós somos abandonados porque nós não fomos verdadeiros amigos. Mas, às vezes você realmente é um bom amigo, você fez de tudo e a pessoa te abandona. Então a lição hoje para nós é: será que eu tenho reconhecido? Nós cantamos aqui um cântico, ser reconhecido, né? Deus, ser reconhecido por Deus. Abraão foi um homem chamado amigo de Deus. Então, por que, irmãos? Por que um homem como nós, como foi o nosso pai na fé, Abraão, ele chegou a essa condição de Deus chamá-lo de amigo, irmãos? Amigo. O amigo verdadeiro, irmãos, é aquele que te defende quando você não está. Esse é o teu amigo. O amigo é aquele que está com você na hora da angústia, na hora da dor, quando ele comemora o teu sucesso, né? Quando ele te dá palavras de ânimo, quando muitas vezes também ele pode te criticar, falar palavras, né, para que você possa melhorar. Então o amigo verdadeiro é aquele que está com você em todo o tempo. Será que nós temos às vezes um amigo, e eu sempre digo isso, que às vezes nós esquecemos que a nossa esposa é nossa amiga. Eu posso dizer que a minha esposa hoje, além dela ser minha companheira, ela é minha amiga. Por quê? Porque todas as vezes que ela me chamou a atenção ou falou comigo a respeito de algo, foi para o meu bem, né? E eu tenho certeza
Eu tenho certeza, né, que se alguém um dia estiver falando mal, né, da minha pessoa, a minha esposa ela vai me defender se eu não estiver. Assim como eu vou defendê-la. Por quê? Porque eu reconheço. E assim é o amigo. O amigo, ele reconhece, ele defende, né? Ele defende o seu amigo. Ele defende, né, aquela pessoa por quem ele tem amor, né? Porque ele tem amizade. E nós levando hoje essa palavra amigo, nós cantamos aqui que Jesus é o nosso amigo. Então você imagine, qual é o exemplo padrão de um amigo? É Jesus. Porque Jesus está com a gente quando a gente é fiel, Ele está com a gente quando a gente é infiel, Ele está com a gente quando a gente tem dinheiro, Ele está com a gente quando a gente não tem dinheiro, Ele está com a gente quando a gente está triste, quando a gente está feliz, né? Então a Bíblia fala isso, que nós devemos chorar com aqueles que choram, né? Rir com aqueles que estão felizes. Esse é o amigo, Jesus é esse amigo. Talvez hoje você fala assim: ah, pastor, eu não tenho nenhum amigo, né? Não tenho amigo nenhum. Mas você já teve, né? Alguém, eu acredito que alguém, né? Alguém sempre tem alguém que te traz uma palavra de ânimo, né? Que te traz uma palavra, ou que te ajuda, que te socorre, né? Na hora da dificuldade. Então, irmãos, essa é a palavra que nós devemos exercitar hoje, é a nossa memória. Infelizmente, muitas pessoas têm esquecido disso. Porque é fácil nós esquecermos. E isso, irmãos, eu acho que a pior coisa que existe no ser humano é você cuspir no prato que você comeu, é você rejeitar aquele que um dia te ajudou, aquele que estendeu a sua mão, né, para você. E isso a gente leva para a vida inteira. Nós vemos o relato de Paulo aqui, está relatado na Bíblia o nome de Onesíforo. Por quê? Porque foi alguém que deixou saudade, alguém que deixou, né, uma boa impressão, como muitas pessoas, né, que você acredita deixaram boas impressões na tua vida, né, que você pode falar: olha, aquela pessoa, né, me ajudou no momento mais difícil da minha vida, ela estava ali. E às vezes, meu irmão, não precisa, porque muitas vezes nós não temos como pagar. Muitas vezes nós não temos até como retribuir aquilo que a pessoa fez. Mas, irmão, não custa nada você reconhecer. Não acredita, não custa nada você, às vezes, dizer um obrigado. Você elogiar aquela pessoa, né, por aquilo que ela fez. Olha o que Jesus fez por nós. Olha o que Jesus fez por nós. Ele deu a sua vida por nós. Ele deixou o seu reino, deixou a sua glória. Veio para esse mundo aqui, ele passou necessidade, passou fome, foi humilhado, né? Ele foi preso, passou por tudo que ele passou, foi crucificado, né? E por que ele fez isso, irmão? Por causa do amor que ele tem por nós. E quantos hoje que falam que são amigos de Deus e amigos de Cristo, esqueceram disso. Se esqueceram disso. Se esqueceram que o que ele representa. Irmãos, isso a gente não pode esquecer. Eu não posso esquecer, né, do que Jesus fez por mim hoje. Fez ontem. E eu creio que a Bíblia diz que toda boa dádiva vem de Deus. Então, se hoje você recebeu alguma coisa boa, ou ontem, você pode ter certeza que essa boa dádiva vem de Deus. Deus nos dá o ar que nós respiramos. Deus nos dá, né, a planta que nasce, aquilo que nós comemos. Né? Tudo vem do Senhor. Tudo vem do Senhor. E quantas pessoas esquecem de agradecer. E a Bíblia diz: dai graças em tudo. Em tudo dai graça. Né?
como nós cantamos essa música aí, Louvado seja o meu Senhor. É uma música antiga, essa música é do Padre Zezinho, mas ali nós vemos, louvado seja o meu Senhor, por quê? Por aqueles que agora nascem, por aqueles que agora morrem, por aqueles que hoje riem, por aqueles que choram. Nós devemos dar graças a Deus por todas as coisas, por tudo. Porque tudo que nós vivemos, irmão, nós aprendemos. Nós aprendemos não só com os acertos da nossa vida, aprendemos com os erros também. Né? Não aprendemos só com os ganhos, aprendemos com as perdas também. E nós devemos, né, usar tudo isso para que a gente seja, né, sejamos pessoas melhores, né? Pessoas que reconhecem os amigos, os irmãos, né? Reconhece as pessoas da família que te ajudaram, né? Não são pessoas como esses que Paulo fala, pessoas ingratas, né? Pessoas que na hora da dificuldade viram as costas para você, né? Abandonam o teu barco, abandonam você. Então, irmãos, muitas pessoas falam assim, eu tinha um amigo, hoje eu não tenho mais. Eu costumo dizer, irmãos, que na verdade, se você perdeu, você nunca teve, né? Porque a verdadeira amizade, ela não acaba. O verdadeiro amigo, ele não te deixa, né? É como a Bíblia diz, o amor. O verdadeiro amor nunca acaba. E as pessoas falam assim, eu perdi o amor. Não amo mais. Então nunca houve. Porque o verdadeiro amor, a Bíblia diz que ele tudo suporta. Ele tudo crê, ele tudo espera. O verdadeiro amor, ele não busca os seus próprios interesses. Ele não é egoísta. Então, o amor de um amigo, o amor de um irmão, o amor de uma esposa, ele não pode ser um amor egoísta, né? Um amor que quer ver só o seu lado, né? O que importa é eu estar certo, o que importa é eu estar feliz. Isso aí, irmão, é conveniência, né? Enquanto eu estou bem, enquanto tudo está sendo favorável, eu estou com aquela pessoa. A hora que eu achar uma coisa melhor, eu caio fora e abandono. E nós vemos isso, essa ingratidão. Ingratidão no mundo, ingratidão de pais para filhos, ingratidão também pelas pessoas que nos ajudaram, os professores. Será que hoje eu estou lendo a Bíblia e muitas pessoas falam, eu conheço a Bíblia de capa a capa, eu leio isso, eu li tantos livros. Mas você lembra da tua professora? A primeira professora que pegou na sua mão e ensinou você a ler, a você escrever, para que você fosse hoje, né, o que você é? Será que você reconhece? E nós vemos hoje pessoas aí batendo em professoras, batendo, né, em tantas pessoas que só fizeram, né, como diz Onesíforo, só te deram lucro, só acrescentaram na tua vida. Amém, irmãos? E infelizmente, muitas pessoas que eram onesíforos para algumas pessoas, que deram lucro, né, que fizeram que as pessoas crescessem, elas na verdade só receberam perda dos outros. Então você vê que no mundo, aquela verdade absoluta diz que cada um dá aquilo que tem. Cada um dá aquilo que tem. Alguns dão lucro. Você se aproxima de pessoas, aquela pessoa, ela faz você crescer, ela faz você se sentir melhor, ela faz você progredir, ela faz você se animar. São pessoas que te dão lucro. Agora, há pessoas, irmãos, infelizmente, que elas são o contrário. Elas só te trazem perdas. É perda de tempo, é perda de vida, é perda, né, de tantas coisas. Quantas pessoas, irmãos, confiaram aí num amigo, falso amigo, que em vez de ele te levar para um caminho bom, ele te ofereceu uma droga, né? Te ofereceu a primeira bebida, te ofereceu o primeiro baseado, a primeira cheirada, e hoje você está aí, né, com a sua vida totalmente destruída, a sua família destruída, teu pai e tua mãe chorando,
porque você encontrou alguém que não trouxe nenhum lucro para você, só trouxe perda. Só trouxe perda. Então, irmãos, quantas pessoas hoje, né, se tiveram, né, pessoas aí na sua vida que não trouxeram lucro nenhum para o seu casamento, não trouxeram lucro nenhum para nada, não acrescentaram nada na sua vida. Se acrescentaram alguma coisa, acrescentaram o quê? Dor, sofrimento, perdas. Amém? Por que eu amo Jesus? Né? Muitas pessoas às vezes falam assim, por que você é cristão? Né? Por que você serve a Deus? Irmãos, olha, com Jesus eu só tive ganho. Com Jesus, Jesus é aquele que só te dá lucro. Jesus é a figura maior de Onesíforo que nós podemos dizer. Por quê? Porque Jesus ele nos dá paz. Jesus ele nos acrescenta, né, vida. Ele veio nos dar vida com abundância. Jesus ele veio nos dar o quê? O reino dos céus. Jesus nos deu a salvação, a redenção. Jesus é aquele que nos cura. É aquele que nos deu o Consolador. Para quê? Para quando a gente estiver triste, quando nós estivermos abatidos, nós temos o Espírito Santo, né? Para nos consolar. Isso foi tudo presente de Jesus. Ele nos deu o quê? O batismo no Espírito Santo, nos deu os dons, nos deu a vida. Irmão, só lucro eu tive. Eu não perdi nada. Muitas pessoas falam assim, não, eu não quero Jesus, sabe por quê? Porque eu quero viver uma vida. Irmãos, na verdade, algumas pessoas acham que estão vivendo a sua vida, mas na verdade elas não estão tendo lucro nenhum, só perdendo. E muitas pessoas têm essa ideia, eu vou seguir Jesus, aí eu vou perder a minha vida. Que vida? Que vida que você vai perder? Né? Como eu hoje faço uma reflexão do que Deus já me deu, daquilo que Deus já me acrescentou, e o lucro que eu tenho hoje em servir a Deus. Se eu fosse mensurar, irmãos, até economicamente Deus me ajudou muito. Por quê? Porque se eu fosse contar, irmãos, hoje, eu não sei quanto que é um maço de cigarro, porque quando eu conheci o Senhor Jesus, eu fumava 2 maços de cigarro quase por dia. Eu tinha vício de acender cigarro. Era alguém acender o cigarro, às vezes eu tinha acabado de jogar o cigarro, eu já estava acendendo outro. Eu me lembro que eu trabalhava numa empresa, e você sabe que a pessoa que fuma, ela não sente gosto na comida, ela não sente cheiro. Então eu me lembro que quando eu ia trabalhar, e tinha uma moça lá na empresa, que às vezes eu tinha que trabalhar perto das mulheres para arrumar a máquina, e ela me falava assim, nossa, você fede, como você é fedido. Irmão, eu queria matar aquela mulher, eu queria matar, mas era a verdade. Era a verdade que ela estava me falando, irmão. Eu era um cinzeiro, né? Eu tinha o cheiro daquela, né, aquela coisa, né, um dedo amarelo, né? E ela estava falando a verdade, mas eu não sentia cheiro, eu não sentia gosto. Eu achava que aquele cigarro era meu amigo, né? E quantos que estão confiando nesse amigo aí e vão descobrir amanhã, mais tarde, que vão ter um câncer? E eu sempre pergunto, onde é que está escrito na Bíblia que é proibido fumar? Onde é que está escrito na Bíblia, né? Onde é que está escrito que o cigarro faz mal? No próprio maço. No próprio maço de cigarro está escrito lá. Você vê hoje o maço de cigarro, você vê lá aqueles dedos tudo com gangrena. Você vê a pessoa lá, né? Aquelas fotos do pulmão todo, né? No próprio maço de cigarro. Então, não, o que eu ganhei de vida a partir do momento que eu criei no Senhor Jesus, que eu entreguei minha vida para Ele, irmãos, eu posso dizer que eu acrescentei na minha vida aí uns 20 anos aí de saúde, 20 anos, né? 20 anos aí que Deus acrescentou.
é o que a média da ciência fala. Quando uma pessoa, o primeiro cigarro que você põe na boca, a tua artéria era assim, ó, ela fecha. Então, uma pessoa que fuma, sem falar, irmão, o gasto. Eu não sei quanto que é um maço de cigarro hoje, mas 2 maços de cigarro por dia, se eu fizer a conta no mês, eu poderia hoje pegar dinheiro e queimar. Eu poderia hoje pegar dinheiro e queimar. Literalmente é o que as pessoas estavam fazendo. O que eu fazia, eu pegava o meu dinheiro e queimava. Jogava no lixo. Trabalhava para queimar dinheiro. E é isso que Deus fez na minha vida. Ele me libertou desse mal. Sem falar de outras coisas. De bebedeira. Né? Quantas pessoas aí, infelizmente, hoje, né, por causa da sua vida aí de bebedeira, vão ter uma cirrose, vão ter um problema, ou quantos por causa da bebedeira aí estão aí no trânsito acabando com vidas, acabando às vezes até mesmo com a sua família. É interessante, irmãos, como que as pessoas dizem que as vidas são importantes, mas não são. Não são, porque a partir do momento que uma pessoa, né, como eu fiz várias vezes e muitos fazem, bebe e vai dirigir, você está assumindo o risco de tirar uma vida, de acabar com uma família, né, de fazer uma besteira. Sem falar, meu irmão, quantas coisas que Deus acrescentou na minha vida. E quantas coisas Deus tirou também, porque às vezes, meu irmão, tem coisas que Deus tira da tua vida, não é pro teu mal, é pro teu bem. É pro teu bem. Às vezes hoje você está cercado aí de pessoas, né, como nós falamos, cercado de pessoas, por quê? Porque você tem algo, porque você tem dinheiro, porque você é aquele que sustenta a bebida, que você sustenta o churrasco, você sustenta, né, aquilo que agrada as pessoas. Então, quando Deus entra na tua vida, você vai ver que realmente, quem realmente é o teu amigo, quem realmente te ama pelo que você é e não pelo que você tem. Então, às vezes quando as pessoas te abandonam, né, como eu falei, não é porque elas eram teus amigos, nunca foram. Nunca foram. Nunca serão. Então não se engane, meu irmão. Aquele que é fiel, aquele que é verdadeiro, um amigo verdadeiro, você, irmão, independente de tudo, ele sempre vai ser teu amigo. Você vai passar um tempo, você passa ano, você vai sempre se lembrar dele, ele sempre vai te lembrar, você sempre vai ter uma palavra amiga, você sempre vai ter um teto, você sempre vai ter uma ajuda. Isso é a figura de Deus na nossa vida, irmão. Melhor amigo que nós podemos ter. Melhor amigo que nós podemos ter. E eu aqui falando de Paulo, né? Trazendo aqui para a nossa vida. Imagine Jesus. Se Onesíforo, que era um homem como eu e você, um homem pecador, um homem cheio de falhas, um homem que tem todos os temores que nós temos, todas as aflições que nós temos. Mas se Onesíforo foi fiel a Paulo na hora que Paulo estava preso, na hora que Paulo estava abandonado, e Onesíforo não abandonou o seu amigo. Aí eu pergunto para você, será que Onesíforo é melhor do que Jesus? Não. Se um homem pôde fazer, imagine Deus na tua vida, meu irmão. Imagine Jesus na tua vida. Você acha que agora que você está na cadeia, agora que você está passando por dificuldade, você acha que Jesus vai virar as costas por você? Agora que todo mundo virou as costas para você, você acha que Jesus vai fazer a mesma coisa? Não. A Bíblia diz que nós somos infiéis, ele permanece fiel. Então essa palavra é a minha garantia. Porque a minha garantia é porque o diabo, ele sempre vai falar assim, olha, tá vendo porque você está passando por isso? É porque Jesus te abandonou. É porque Deus te abandonou. Não. Às vezes você está passando por isso porque você fez coisa errada, ou as pessoas fizeram coisas erradas com você,
Mas olha, você pode ter certeza que Jesus não te abandonou. Assim como Onesíforo não abandonou a Paulo. Você pode ter certeza que mesmo nessa hora que você está passando aí, o pior momento da tua vida, Jesus está aí do teu lado. Jesus está aí e te dando hoje talvez essa palavra para quê? Para te animar, para te levantar. Quantas vezes, meu irmão, eu me levantei às vezes na minha vida triste, abatido. Eu não tinha um amigo para me consolar no trabalho. Eu não tinha alguém para falar, mas aí eu num momento ou outro eu via, meditava na palavra de Deus. E Deus usava a sua palavra para me animar. Dizendo, não temas, eu sou contigo. Creia. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quantas vezes, meu irmão, nessa caminhada com Cristo, quantas vezes eu pensei em parar, quantas vezes eu desanimei, e eu não encontrei, irmão, muitas vezes, um amigo que falou alguma coisa, mas em Jesus eu encontrei uma palavra. Quantas vezes eu tive alguém, Jesus usou alguém para orar por mim. Quantas vezes Jesus fez coisas por mim e por você, irmão, que nós nem imaginamos. E um dia você vai saber, irmão, nós vamos ficar envergonhados. Nós vamos ficar envergonhados. E você que fala que Deus não faz nada por você, você vai ficar envergonhado, meu irmão. Quantas vezes Deus tentou te animar? Quantas vezes Deus tentou e te alegrou no teu dia? Quando você estava aí triste, abatido, você olha um passarinho, você olha uma flor, você olha um pôr do sol, que muita gente hoje está perdendo. Você vê um pôr do sol, você vê o mar, e aquilo te alegrou. E isso, meu irmão, é obra de Deus para nos animar. É obra de Deus para dizer para você, eu estou com você. Eu estou contigo. Ai, para de balançar. Por quê? Tá balançando aqui lá embaixo. Amém. Amém, irmãos? Então, reconheça isso hoje. Reconheça. Não fique pensando assim, Jesus me abandonou. Olha, Deus me abandonou. Não, Ele não abandona ninguém. Na verdade, irmãos, nós abandonamos a Deus. Nós abandonamos. Existe uma história, eu não sei se é verdade isso, eu também não posso... Não posso confirmar, mas é um pensamento muito bacana. Dizem que Albert Einstein, ele tinha um professor que era ateu, e Einstein era judeu, né? E diz que esse professor zombava de Deus, falava que Deus não existia, né? Então, ele começou a falar algumas coisas e Einstein, ele fez algumas considerações. E ele falou uma coisa para aquele professor. E o professor falou assim, olha, Deus não existe. Aí Einstein falou assim para ele, olha, então a escuridão, né, também não existe. E o professor falou, mas como que não existe? Ele falou assim, não, a escuridão, ela é a ausência da luz. A escuridão é a ausência da luz. Então, meu irmão, é a mesma coisa Deus na nossa vida. O que é uma pessoa que está em trevas? O que é uma pessoa que está vivendo? Não é porque Deus não existe, é porque existe a ausência de Deus na vida da pessoa. Porque quando você convida Deus para entrar na tua vida, quando você se chega, e a Bíblia fala, quando você se chega perto da luz, então a escuridão vai embora. Então, o mal vai embora. Então, Deus, Ele está presente em qualquer momento, mas, como nós sempre falamos, Jesus é educado, Ele não invade a vida de ninguém, Ele não entra na vida de ninguém. Pelo contrário, a Bíblia diz lá no livro do Apocalipse que Ele diz assim, eis que eu estou à porta e bato. Ele bate na porta do nosso coração
pedindo para Ele entrar, pedindo para Ele fazer parte da nossa vida. E quantas vezes, irmãos, nós abrimos a nossa porta do nosso coração, abrimos a porta da nossa casa, abrimos a porta da nossa vida para tantos amigos que só nos trazem perda, e fechamos a porta para aquele amigo que só quer nos fazer o bem, só quer nos alegrar, só quer estar conosco a todo momento, nos ajudando, nos incentivando, né? E levando a gente por um caminho reto, um caminho que vai nos levar para o céu, para a glória, né? Essa é a nossa esperança, nós cremos assim. Então, meu irmão, reconheça, você que é um filho, e a gente vê hoje tantos filhos se rebelando contra o pai, a família está sendo dilapidada, acabada, porque as pessoas hoje não admiram mais um pai, não admiram mais uma mãe, não dão valor. Um dia vão dar valor. Um dia vão dar valor. Eu sempre que eu passo ali no presídio ali, no Pinheiros ali, eu sempre vejo aquelas pessoas que ficam ali para visitar as pessoas que estão presas. E eu já ouvi, não é uma vez, várias vezes, que a mãe não abandona, mas às vezes o pai abandona, a família abandona, mas a mãe está lá, passa por aquela humilhação para poder ser revistada, é uma tortura para poder estar lá do lado do filho. Às vezes a esposa está lá, né? Ou um pai, seja lá quem for, mas a pessoa está ali. E aquela pessoa, às vezes, que está lá presa, muitas vezes não deu ouvido para o pai, não deu ouvido para a mãe, não deu ouvido para a esposa, não deu ouvido, às vezes, para um amigo. E agora está lá na perda. Mas o verdadeiro, aquela pessoa que realmente quer o bem, ela não abandona, ela não deixa. Então, se você é jovem, você, né, dê valor para o teu pai, para a tua mãe. A Bíblia, ela tem um mandamento que Jesus disse que é o primeiro mandamento com promessa, que é você honrar o teu pai e a tua mãe. Honra teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem e se prolongue os seus dias na face da terra. Sabe por que hoje tem jovem morrendo? Sabe por que hoje, às vezes, nós estamos vendo mais idosos do que pessoas, né, mais jovens morrendo do que idosos. Na verdade, a população está envelhecendo. Por quê? Porque os mais velhos aprenderam a respeitar o pai, a respeitar a mãe. E essa geração, ela aprendeu a se rebelar contra o pai, a desrespeitar, a xingar, a bater. Então, o que acontece? A vida dessas pessoas, além de acabar logo, tudo vai mal. Tudo vai mal. Então a primeira promessa é esse, o primeiro mandamento com promessa: honra o teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem e que os seus dias se prolonguem na face da terra. E eu vejo um monte de gente aí querendo viver muito, está com medo de morrer, né? Mas não respeita o pai, não respeita a mãe, não respeita a Deus, não respeita coisa nenhuma. Amém, irmãos? Então que você possa meditar, jovem, você, né, que tem aí se rebelado contra o seu pai, contra a sua mãe, por causa de um amigo aí que não vai trazer futuro nenhum. Ou às vezes você se uniu a alguém aí, sei lá. Quantos homens aí, quantos homens, talvez hoje estão aí vivendo aí uma vida, né, fora do casamento, porque não dão mais valor para a esposa, porque a esposa agora, né, minha esposa já envelheceu, minha esposa agora tá isso, tá aquilo, e você achou aí alguém, né, alguém que te ama, né, ama o teu dinheiro, ama, né, aquilo que você dá, porque infelizmente há umas pessoas que são enganadas, né, isso é uma mentira.
A Bíblia fala lá sobre a mulher estranha, que você deve se apartar da casa da mulher estranha. Por quê? Porque os lábios dela destilam um favo de mel, mas o fim dela é amargoso. O fim vai ser amargoso, meu irmão. Eu conheci pessoas, olha, eu conheci pessoas, né, na minha vida, olha como que Jesus, ele foi bom. Deus foi bom. Porque eu trabalhava nas empresas e eu posso dizer assim, nunca tive um salário bom. Nunca tive um salário excelente. Essa que é a realidade, né? Sempre trabalhei, mas nunca tive um salário muito bom. Também nunca fui uma pessoa que ficou exigindo, né, algumas coisas. E eu sabia na empresa que eu trabalhava, até mesmo porque eu via os oleritos das pessoas, que inclusive eu era encarregado delas, que elas ganhavam muito mais do que eu. Mas eu não trocava a minha vida pela vida deles. Eu conheci pessoas, irmão, que pagavam pensão para 3 mulheres. 3 mulheres. Então imagine, uma pessoa tem que trabalhar para sustentar praticamente 3 famílias. Que destruição. Que destruição. Que vida é essa? Um filho em cada casa, né? Então eu graças a Deus, eu não tive isso. Então eu falo que isso foi algo que Deus acrescentou na minha vida também. Então a ilusão que muitas pessoas estão tendo, né? É isso. A pessoa está ouvindo algo que não vai dar futuro, que só vai trazer perda. E Deus quer trazer lucro para você. Se preocupe, ouça aquelas pessoas que querem teu bem. Né? Se você hoje recebe essa palavra, né, se desvia do mal, né, sai fora desse povo que, né, das más companhias, saia fora das pessoas que te dão maus conselhos, né, que você sabe que é mal. Saia fora das pessoas que te oferecem coisas ruins. Saia fora disso, meu irmão. Como diz a Bíblia, né, que você não tenha nenhuma aliança com as coisas das trevas, né, porque não existe nenhuma comunhão das trevas com a luz, mas que você é luz, você é sal da terra. Então, meu irmão, seja a luz desse mundo, seja o sal da terra, e você possa, né, que Deus possa ter falado com você no teu coração. E a partir de hoje, irmão, se você reconhece seus amigos, se você reconhece aquela pessoa, todo dia te dá uma palavra de ânimo, todo dia te dá. Eu tenho pessoas, né, aqui às vezes no WhatsApp, eu tenho algumas pessoas que sempre, todo dia eu recebo uma palavrinha, irmão. Uma palavrinha, uma mensagem, né? Aí você fala, nossa, mas ele pôs lá e manda, mas não importa, irmão, a pessoa lembrou de você. A pessoa se lembrou de você. Se você, às vezes, tem um amigo aí, né, que você tem, né, e você se lembra, né, de algo que ele fez por você, irmão, reconheça, né? Amigo se faz em tempo de paz, mas na angústia é que se prova o seu valor. Amém? Deus abençoe você. Nós vamos orar. Tem algum pedido de oração? Amém. Nós vamos orar pela família do cunhado da irmã Alessandra. Tá? Nossa, o pai dele acabou de falecer. Amém? Olha o que eu estava falando. Né? Como é duro você perder um pai, né? Nossa. Um pai, uma mãe, que são teus amigos. E quando a gente perde é que a gente vai dar valor. Amém, irmãos? Então nós vamos orar. Se você tem um problema, se você tem uma dificuldade, se você aí tem algo que precisa, saiba que Jesus é o teu amigo. Deus é o teu amigo. Peça para Ele agora. Eu tenho certeza que Ele não vai te negar.
E Ele vai mover céus e terra para poder te ajudar, para poder estar com você. Amém? Então creia nisso. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, te agradeço, Pai. Porque, Senhor, Paulo tinha um amigo chamado Onesíforo, aquele que traz lucro. E nós temos o Senhor, que é o nosso verdadeiro amigo. Aquele que não nos abandona na hora da luta, na hora da dor. Que não nos abandona quando nós estamos sem dinheiro, quando nós estamos falidos, quando nós estamos tristes. O Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia e na hora da aflição. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor não nos abandona. O Senhor não se envergonha de nós. Mesmo quando nós estamos presos, Senhor, na cadeia do pecado, na cadeia, Senhor, do engano, o Senhor não se envergonha de nós. Muito obrigado, Jesus. E, Pai, eu te peço, nesse momento, Pai querido, eu peço que o Senhor visite, Pai, a família do cunhado da irmã Alessandra, que perdeu aí o pai. E tantos, Senhor, que perderam aí os seus entes queridos, que estão perdendo os seus entes queridos, Senhor. E, Pai, que nós possamos dar valor, Pai querido, a essas pessoas, que nós possamos dar valor a cada momento, que nós possamos reconhecer, Pai, que essas pessoas são importantes na nossa vida. Pai querido, que a gente não perca a oportunidade de dizer que alguém é importante, que alguém, Pai, foi importante na nossa vida, na nossa caminhada, que nós tenhamos um coração grato, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e usando pessoas para nos ajudar, pessoas que nos acrescentaram, que nos deram lucro, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, e nos livra, Pai, daqueles que vêm para nos enganar, para nos causar perda, para, Pai, nos desanimar, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro por cada casal, por cada família, Senhor. Eu oro pelo filho, pelo pai, que haja amor, que haja respeito, que haja consideração. Pai, por essa mulher, por esse homem, que haja respeito, que haja consideração. Não o amor conveniência, mas o amor, Pai, verdadeiro. Não o amor da aparência, mas o amor sincero, Senhor, que nós devemos ter por cada um. Senhor, em nome de Jesus, visita aqueles que estão enfermos. Pai, cura, liberta, Pai amado. Abençoa cada vida. Pai querido, visita os hospitais. Visita, Pai, os enfermeiros, aqueles que estão, Pai, trabalhando. Pai, cuidando de pessoas que muitas vezes eles nem conhecem, Senhor, pondo em risco a sua vida. Pai querido, guarda os policiais. Guarda, Senhor, as autoridades. Abençoe, Senhor, os governantes, Senhor. Dá sabedoria, dá entendimento, Pai. Abençoa, Pai, essa nação. Senhor, eu oro, Pai querido, pela Argentina, Pai. Pai, por aquela peste de gafanhotos que tem investido, Pai, aquele país, em outros lugares do mundo. Eu peço, Pai querido, que o Senhor nos livre também, Pai, dessa praga, Senhor. Pai, é uma praga que veio, Pai, que a Tua palavra diz lá no livro de Joel, sobre a praga dos gafanhotos, Senhor. Nos livra, Pai. Nós estamos vivendo época de pandemia, época, Pai, de carência, Senhor, de muitas vezes de fome. Pai, nós sabemos que o Brasil é um celeiro, Pai, para o mundo, Pai. Tem alimentado nações, tem alimentado, Pai, a tantas pessoas, Senhor. Pai, não permita, Senhor. Guarda-nos, ó Pai, dessa peste. Nos livra, Senhor. Pai, livra, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Eu te peço, abençoa, Pai, os dizimistas, os ofertantes da nossa igreja. Abençoa aqueles que estão desempregados. Abençoa aqueles que estão endividados, aqueles que estão preocupados, Senhor, com qualquer situação. Pai querido, eu coloco, Senhor, Pai, cada situação nas Tuas mãos. Aqueles que têm causas na justiça, Pai, para receber. Aqueles que estão com causas, ó Pai, esperando, Senhor, uma notificação. Abra as janelas do céu, Pai. Abençoa, Senhor. Quebra todo o mal. Pai querido, abençoa esse homem, abençoa essa mulher, esse jovem. Tira todo pensamento de morte, todo pensamento de suicídio. Pai, toda depressão, toda angústia, toda síndrome do pânico,
Tira, Senhor. Coloca, Pai, a alegria, coloca a confiança. Restaura, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meu irmão? Deus abençoe você. Domingo nós temos um encontro marcado aqui com a gente. Tá bom, irmãos? Deus abençoe sua vida. Se você puder compartilhar com alguém, né? Várias pessoas têm compartilhado. Eu agradeço a todos, né, que têm compartilhado. Não se esqueça que domingo também de manhã, né, tem a escola dominical com o pastor Souza. Tá? Você acompanha ele pelo Facebook, tá? Pelo Skype também. Amém, irmãos? E nós esperamos que em breve nós já vamos estar indo para a igreja, né? Porque tem algumas igrejas que já estão abrindo aí, pelo menos para fazer alguma coisa, uma oração. Eu espero que a gente logo saia dessa. Amém, irmãos? Deus abençoe você. Bom resto de semana. Em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um, o Pai, que a igreja diga amém. Deus abençoe. Um abraço. Em nome de Jesus. Amém.